Olá, boa noite a todos. Boa noite, Melissa. Oi, boa noite, Valmir. Boa noite a todos. Bom, hoje nós estamos recebendo a Melissa. A Melissa é lá de Jaú, interior de São Paulo. Ela atua na Casa Espírita Verdade e Luz. Eles têm atendimento lá e palestra nas terças, nas segundas e quartas-feiras. A Melissa já é colaboradora nossa aí na divulgação da doutrina espírita, ajudando o GAEB, né, a difundir o espiritismo. E mais uma vez, tá, Melissa? Muito obrigado por aceitar o nosso pedido, tá? Sinta-se à vontade, tá bom? Obrigada, Valmir. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Nossa, muito obrigada. Então, nós estamos falando em nome do GAEB, aqui de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Eu vou convidar todos agora para que a gente possa acompanhar a leitura do livro Fonte Viva, que é o livro que a gente está lendo nesse período dessas nossas lives. E a lição de hoje é de 174. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o título é Mãos Estendidas. Estendendo a tua mão, e ele estendeu e foi restituída a sua mão, sã como a outra. Está lá em Marcos, no capítulo 3, no versículo 5. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança, enfermidade do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhante ao homem que trazia a mão seca, presos ao labirinto criado por nós mesmos, ei-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro. Aquele conta com a evidência social do improviso. Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tua mão ao Senhor, não espere facilidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor lhe restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Muitas das vezes que falta para nós é o próprio esforço, né? A gente quer que as coisas se materializem na nossa frente sem sair da nossa zona de conforto. Então, a lição fica, né, para a gente
refletir, né? Como que estão as nossas mãos estendidas, nossa maneira de pedir e de receber. Bom, queria convidar a todos agora que possamos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, mentalizar todos aqueles nossos amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, que se encontram em dificuldades neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade de luz, os nossos anjos guardiães e protetores, neste momento, Pai, juntamos a Ti, mais uma vez, na divulgação dessa maravilhosa doutrina. Hoje estamos recebendo aqui conosco a Melissa. Pedimos neste momento, Pai, toda a intuição para que ela consiga apresentar a live de hoje, trazendo essas informações renovadoras para todos nós. Informações essas que possam nos auxiliar na nossa caminhada diária. Pedimos também que o Senhor possa abençoar cada lar representados aqui nesta noite, enviando seus mensageiros espirituais, para que eles possam estar levando a paz, a tranquilidade, o amor, a harmonia, para que todos nós possamos ter um bom convívio diário com aqueles que são a nossa família nessa encarnação. Pedimos também que o Senhor possa enviar os seus mensageiros espirituais e seus médicos espirituais a todos os hospitais onde os nossos irmãos se encontram enfermos, na luta da recuperação da saúde do corpo físico. Que eles possam ser atendidos e amparados neste momento. Por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, os nossos irmãos em situação de rua, os nossos irmãos encarcerados, as nossas crianças, Pai, nos orfanatos, à espera de uma adoção, os nossos idosos nos asilos, nas casas de repouso, que todos eles possam ser amparados e atendidos neste momento e possa receber todas essas vibrações emanadas durante a divulgação e o estudo da doutrina espírita. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por mais essa oportunidade, através das redes sociais, estarmos compartilhando com os nossos irmãos mais um pouco do conhecimento da doutrina espírita. Pedimos a vossa permissão neste momento para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Melissa, eu já volto, fica à vontade, tá? Tá ótimo, obrigada, Valmir. Nada. E olá, boa noite. Que bom, como eu disse, Valmir, é um prazer estar aqui com vocês. E claro que a leitura do Valmir tem tudo a ver com a nossa palestra, né, Valmir? Sobre o que nós estamos fazendo com as nossas mãos, o que nós estamos semeando, que é o tema da nossa palestra. A Regina, boa noite. Tânia, Rosângela, Luiz Antônio, sejam todos muito bem-vindos. E também já convido para participarem com a gente da nossa noite de estudos. E eu trouxe um texto para a gente conversar, que está no livro Modo de Entender, do Hamed, que fala de semeadura. E tem uma passagem que está em Gálatas, de Paulo, que fala assim, semeadura, né? Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Aí, Hamed começa dizendo assim, a assertiva do apóstolo dos gentios, que é Paulo, nesta passagem é expressiva. Assinala uma orientação essencial a todos aqueles que estão buscando o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Nós estamos, graças a Deus, buscando e, é claro, semeando sempre o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento espiritual. Ah, mas por que, Melissa? Hoje nós estamos aqui, reunidos, falando sobre Jesus. Que maravilha!
Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui. Então, sim, nós estamos buscando, graças a Deus, o crescimento e o desenvolvimento espiritual. E ele continua dizendo assim: aqueles que possuem total identificação com o Senhor da vida guardam em seu poder uma máxima capacidade de entendê-lo. Por isso afirmam: não vos iludais, de Deus não se zomba. Zomba-se ou desdenha-se das coisas a que não se dá importância. E essa desconsideração ou irrelevância pode ter como resultado uma semeadura amarga. O que o homem semear, isso ele colherá. Na semeadura que nos referimos no versículo em estudo, não é feita a colheita do castigo ou da punição de zombar da divindade, mas a da infelicidade daquele que não tem, por certo, um poder superior. Então ele diz que quem sabe que Deus não é uma mera figuração reflexiva do pensamento filosófico ou religioso, o respeita profundamente, pois está plenamente convencido de que ele é o psiquismo universal, a causalidade absoluta de tudo o que existe. Nós sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas. Cidinha, boa noite, Deise, desculpa, Deuse também, seja bem-vinda. E se eu acredito, eu creio, eu respeito, eu honro a Deus. E se a gente respeita, como é muito interessante essa parte que ele fala, se você só zomba das coisas que você não conhece, né? Você dá desdém, assim, né? Você é algo insignificante. É porque você não conhece, não é? Se alguém fala uma coisa para você sobre qualquer assunto, se você não conhece, é importante para você? Não. Você não conhece? Olha como o conhecimento é importante, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. A gente cresce no emocional, nos sentimentos e cresce no intelectual. É claro que assim nós temos o crescimento espiritual, o crescimento integral do ser humano. E que triste, como nós vemos, eu achei esse texto muito interessante, porque hoje em dia, como nós vemos quantas pessoas zombando, né? Ou até desdenhando Deus. E aqui ele vem nos explicar o que é isso. É a ignorância. Ignorância no sentido de não saber, tá? Ignorante não estamos aqui julgando, não, né? É o não saber, né? Então, se eu não sei alguma coisa, eu sou ignorante a um assunto. Então, aqui ele quer dizer quantas pessoas ignoram, não têm conhecimento, não creem na existência divina de verdade. Isso nós sentimos, não é? Crer em Deus é difícil a gente explicar, não é? A gente sente. Então eu acredito, eu creio na verdade. Tem até um texto que fala, né? Quando a gente crê mesmo, acredita, você fala assim, eu nem acredito mais, eu sei. Você só sabe, porque você sente. E esse sentimento te conecta com a vida, com Deus, com a espiritualidade, porque é tudo junto. Nós estamos imersos nesse fluido universal. Então, quando você se conecta, você sente. E é só isso, eu sei que existe. E é esse despertar espiritual que a doutrina nos traz, que é lindo, de saber que tem algo mais. E Hamed continua aqui no texto falando assim, a pior colheita é a dos frutos da desventura.
não crer em si como espírito imortal, nem em Deus, e prosseguir vivendo nessa condição. Que duro, né? Oi, Silvana, boa noite. O Valmir aqui também. Olha que interessante. A pior colheita dos frutos é a desventura de não crer em si mesmo como espírito imortal, na criatura divina, nem no Criador. O que me estimula a viver? Porque quando a gente crê em algo, quando eu tenho a fé no futuro, a fé em Deus, a esperança, isso me motiva a ser melhor. Isso me motiva ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento. Tanto aqui, material de conseguir as coisas, né? De querer estudar, de querer mais, quanto espiritual também. Mas se eu não tenho isso, o que me motiva? É muito frágil, entende? Por isso que quem crê em Deus, quem se apega a Jesus, não importa a religião, tem a esperança, tem fé na vida, tem aquela alegria de viver, porque é muito forte. Agora, se eu não tenho isso, eu me apego a coisas materiais, é muito fraco. Essa motivação não me motiva tanto assim, porque ela é muito fraca. E aí a gente se perde. Volto a dizer, infelizmente, quantas pessoas estão se perdendo, se desviando do caminho? Por falta de uma identidade, né? De crer em Deus. Aí a gente perde a identidade. Por quê? Porque eu não acredito que eu sou um ser imortal, não acredito que eu sou um espírito. E olha que legal, eu sou único. E é essa a nossa função. Porque cada um de nós aqui, olha quanto nós estamos, que legal. Somos um espírito imortal com uma missão aqui na Terra. Boa noite, Ana Maria. Ana Maria aqui também. E aí, quando a gente descobre isso, quando a gente crê em si mesmo, crê em Deus, isso me estimula a desenvolver a minha missão, que nós viemos fazer aqui na Terra. Nós temos essa missão individual, pessoal, que é o nosso crescimento, que é descobrir as minhas qualidades e entregá-las ao mundo, dar o meu melhor, o que eu tenho de melhor, a minha luz. A cada luzinha que está aqui é diferente. E essa é a nossa missão, entregar a nossa luz ao mundo. E é esse nosso crescimento, que é o crescimento individual para o crescimento social, que é a nossa missão. Contribuir para deixar esse mundo um pouco melhor, com certeza. E olha que coisa, né? Então ele diz aqui que a pior colheita, por isso que a gente fala da semeadura, o que você está semeando na sua vida? Quais frutos você vai colher daqui a um tempo? Porque é o que a gente está plantando hoje. O que hoje você está fazendo com a sua vida? O que hoje você está plantando, as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras? O que você está plantando para colher daqui a 1 ano, 2 anos, para colher mais para frente? O futuro depende de nós hoje. E como o Valmir disse no texto, como você está usando as suas mãos, o trabalho, e aí? Está se empenhando? Porque isso depende do seu futuro, é o plantio. E isso, gente, não tem uma hora eu planto, outra hora só colhe. Não, né? A gente está plantando e colhendo o tempo todo. Porque hoje nós estamos colhendo os frutos do passado. Então, estamos aqui hoje. Como estamos hoje, cada um aí é de acordo, somos frutos do passado, de acordo com a colheita que fizemos.
e ao mesmo tempo nós estamos plantando para colher no futuro. Então, isso é toda hora, todos os dias. E o plantio é diário, a gente não faz uma coisa grande, não, é diário. É o nosso pensamento, são as nossas palavras, é como a gente trata as outras pessoas. É o que sai de nós que é importante. E é claro que é o que deixa a gente entrar também em nossa mente. A gente tem que ser seletivo aí, para só entrar coisas boas. E olha, de novo, volto a falar da doutrina espírita, que importância que ela traz esse nosso despertar espiritual, de que, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Não é só o horário do tempo nosso aqui, não, é muito mais. Então a gente tira essa visão daqui, ela amplia a nossa visão, não, é além. Olha, dá para a gente, é além. E isso nos estimula, dá a esperança, a fé, dá o ânimo, a coragem para ser melhor, para superar as nossas imperfeições e ir adiante. E ele continua dizendo assim, o Hamed, felicidade é o subproduto da nossa responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio. Autorresponsabilidade é conquista de quem reconheceu que ninguém pode nos fazer feliz, uma vez que felicidade é trabalho interior. Pode ser compartilhada, entretanto, cada um deve conquistá-la por si mesmo. Oi aí, então, boa noite. E não é a doutrina, outra coisa, outro termo que a doutrina espírita usa muito, responsabilidade. Autorresponsabilidade, então, você tem responsabilidade pelos seus atos, você tem responsabilidade pelos seus pensamentos, você é responsável pela sua vida, pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Então, sim, nós somos responsáveis. Ai, não é o outro nem nada, né? Não. E volto a dizer, o que tens plantado. Nós hoje, por exemplo, e aí a gente compartilha, né? Nós, que eu ia falar, nós estamos aqui hoje compartilhando as informações, o conhecimento que a doutrina nos traz nessa noite de estudos. Como eu disse no começo, compartilhem, porque é assim que a gente vai crescendo, né? Dando as opiniões. Porque às vezes eu estou falando um ponto de vista, isso é muito legal. Eu gosto das lives por causa disso. Porque aí o pessoal vai comentando e enxerga por outro ponto de vista e complementa e traz outras, né, mais informações. Isso é muito legal. Porque assim a gente vai crescendo. Só que aqui ele diz que a felicidade ela é a conquista individual, ela é interna. É uma conquista interna que é compartilhada. Então, a doutrina espírita me faz feliz. Eu gostei de um texto muito que me fez feliz. O que eu vou fazer? Compartilhar. Vocês não veem ou ouvem um texto, uma mensagem, que, nossa, gostei tanto, o que a gente faz? Compartilha. Né? Foi promovido, aconteceu uma coisa legal. Mas tudo o que acontece, se você for pensar, antes você estudou, antes você treinou, você praticou, você se esforçou para isso. Então a conquista é sua. É isso que ele quis dizer aqui, que é interna. Quando a gente aprende algo, né, que fala, nossa, eu entendi. E você quer compartilhar e fica feliz, sim, mas é uma conquista interna. Sempre tem antes a conquista interna do aprendizado, do treino, do esforço, da dedicação, da vontade, como o Valmir disse. A vontade nos move.
E aí, nós temos essa vontade, né? De quê? Aí a vontade junto com a esperança, gente, e junto com a fé, ninguém nos segura. E é muito legal. Eu gosto muito desses aprendizados que a doutrina nos traz. Que eles dão um ânimo, né, à nossa vida. Dá aquela aquela recarga na bateria para continuarmos. Volto a dizer aquela frase de novo, por isso, amai-vos e instruí-vos. Através do estudo, a gente vai nos fortalecendo. E olha que interessante, ele fala assim: somos nós que escolhemos os valores éticos, culturais, ideológicos, religiosos e afetivos, de acordo com a nossa coerência interna e nosso grau evolutivo. No entanto, precisamos igualmente compreender que o controle sobre a nossa vida não é ilimitado nem absoluto. Livre-arbítrio não significa onipotência ou poder soberano. É uma possibilidade de decidir uma força em nossa vida. Não há dúvida, mas não a única que dirige a existência humana. Nós decidimos a nossa vida? Sim. Claro que sim. Mas até certo ponto, não é? Nós decidimos a nossa vida. Como queremos lidar? Sim. Boa noite, Miriam. Mas até certo ponto. Ailton, muito boa noite. Que gostoso estar aqui com vocês todos hoje. Falando sobre Jesus, essa motivação de fé, de alegria e, é claro, de esperança. Nós temos, né? Como nós temos agora a opção, não decidimos estar aqui hoje? Sim. Entrar aqui na live? Lógico. Poderíamos decidir outra coisa, qualquer coisa, pode? Pode. Só que nós temos o poder de decisão em nossa vida? Temos, mas, espera aí, nem tanto assim. Porque tudo está sob o comando de Deus, de algo maior. E aí, nós somos, dá para a gente comparar, para a gente entender, como as crianças. Quando a gente fica de olho, a gente não fica de olho, ela vai indo, a gente fica só de olho para ver até onde ela vai. Aí chega uma hora que a gente fala, opa, peraí, para, chega. Não pode mais. É isso aí. É como se Deus estivesse olhando e falando daquele voto de confiança, né? Vamos ver até onde ela vai. Aí chega uma hora que ele fala, não, não pode mais não. E ele nos observa, né? Está em nós. Como os pais estão de olho na criança. Ela sabe que estão olhando para ela? Não, mas estamos. É a mesma coisa. Uma vez eu escutei um palestrante falando, eu nunca mais esqueci, de que a gente procura Deus em todos os lugares. Onde está Deus? Né? Em todas as coisas. Isso a gente sabe, em todos os lugares. Aí ele falou, mas a gente entende quando a gente fala que nós somos, né, temos a centelha divina, que Deus está em nós. Então, se Deus está em nós, Ele olha através de mim. Ele está em mim. Ele sente o que eu sinto. Então, para o que você está olhando agora, Ele sabe. Porque Ele também está. Isso é acreditar que Deus está em nós. Não é? Ele está sentindo o que eu sinto. Ele está em mim. Ele está vendo o que eu vejo. Sim, ele está em todo lugar. Quando a gente tem essa percepção, né, a gente fala, nossa, que incrível. E que bom, é um aconchego assim, falo, nossa, Deus cuida. E sabe tudo o que acontece.
e permite tudo que acontece para o nosso crescimento. Às vezes a gente não acha, mas é. É porque a nossa visão é muito limitada, né? Então a gente vê só aqui, né? Mas é. Às vezes a gente acha que aconteceu uma coisa tão ruim conosco, né? E aí lá na frente você vai entender, nossa, Deus me livrou de tanto. Mas tem o processo. E é aqui que está o nosso aprendizado, no processo, na linha do tempo. Aqui que está o nosso aprendizado. Aqui que está a nossa felicidade, as dores, tudo junto. Como dissemos, a colheita, o plantio, vamos colhendo e vamos plantando. Hoje, você está gostando da sua colheita? Ah, Melissa, em algumas coisas sim, né? Em algumas áreas da vida sim, por que não? Sim. Outras não, dá para melhorar. Então, que possamos melhorar. Aonde precisa. E aonde está tudo bem, que maravilha. Que continuemos assim, né? Vamos continuar assim. Isso é ter essa percepção da nossa vida. E aqui, né, continuando, ele fala assim: de épocas em épocas, somos atingidos por forças que independem da nossa vontade consciente. Ambientais, culturais, genéticas, políticas e outros tantas, as quais visivelmente não foram objeto de nossa escolha. Então, aqui ele está falando que de vez em quando acontecem coisas que a gente não está sob o nosso controle. Sim. Podemos ter o livre arbítrio sobre como vamos responder a essas forças, mas não sobre o controle da ação e a determinação sobre elas. Tem acontecimentos que não controlamos, não é? Mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos a eles. Perante o desencarne de um ente querido, a perda de um ente querido, temos o controle? Não. Mas eu tenho controle de como eu reajo a isso. Se eu aceito o luto ou não. Se eu vivo o luto ou não. Se eu fico na revolta ou não. Se eu acolho a minha tristeza. Porque todos ficamos tristes. Não quer dizer que eu aceitei o luto, que eu estou feliz. Não. Eu só não estou revoltada com a justiça divina, com as leis divinas. Entende? Então, a forma como nós lidamos com os acontecimentos que não estão sob nosso controle, aí sim, nós temos que controlar como eu reajo a isso. Mas quantas coisas estão sob nosso controle? Quantos plantios estão sob nosso controle? Que precisamos plantar, bem plantado, e cuidar. E ele diz aqui que tem a opção momentânea, mas existe uma forma determinante que nos faz progredir, querendo ou não, independente da nossa vontade ou liberdade de escolha. Como nós dissemos, chega uma hora que Deus fala, ó, todo mundo progride, não é? Então chegou a hora que a gente fica sempre naquele lugar e fala, ó, vai ter que progredir agora. E são as leis divinas. As leis divinas, como nós, ser humano, né? A gente acha que nós estamos além, sabe? Como dissemos lá no começo, se eu não acredito em Deus, eu acho que eu, como ser humano, sou poderoso? Gente, olha o tamanho do mundo, olha o tamanho da nossa cidade, né? Se olhar para a nossa cidade, nós já somos desse tamanho pequenininho. Olha o tamanho do mundo, olha para tudo, jura? Jura que você acha que você é grande, que você é capaz, né? Aquele orgulho, aquele poder. Sério?
É isso que o texto está dizendo, viu? Presta atenção. Tem algo muito maior. Nossa, tem muita coisa maior do que você. Mas você faz parte disso. E aqui está dizendo: honre. Honre a Deus, respeite a natureza. Não é o pessoal que mora aqui aí no Rio de Janeiro que tem o mar? A gente sempre ouve: respeite o mar, não é? Respeite. Respeite a natureza. É uma honra, porque você está assim, né, respeitando mesmo nossa, a grandiosidade disso tudo. Então, ouvimos tanto essa coisa da transição planetária. Essa transição ocorre dentro de nós. A melhora é dentro de nós. Está na hora. Respeite. Respeite Deus. Coloque Ele em sua vida. Tente ser melhor. É isso que ele diz aqui. E é necessário aliás, distinguir o que é a obra da vontade de Deus e a obra da vontade do homem. E ele também fala assim: sem exceção, as leis divinas ou naturais escritas na consciência, que são desígnios de Deus, indicam ao homem o que ele deve fazer ou não. A gente se sobrepõe, acha sério, né? Que o que eu quero está além das leis divinas? Meu Deus! Imagina! Eu vi até o Divaldo Franco comentando sobre as Olimpíadas, né? Que, nossa, que triste ver isso. Cadê a alegria? E que bom também, por outro lado, ver os atletas assim, né, pedindo a Deus e agradecendo a Deus por ter conseguido. Por quê? Porque eles sabem a força de onde vem. Geralmente os atletas sabem a força da onde vem. Ah, eles sabem. Porque eles confiam neles mesmos e confiam em Deus. Porque tem essa conexão, né? Eles fazem assim para cima, mas nós falamos que Deus está em nós. Se a gente entender essa conexão, nossa, podemos fazer coisas que a gente nem imagina. A calma, a paz está dentro de nós. A gente consegue acalmar o mar que está dentro de nós. E aqui ele diz: a maior conquista, olha que interessante, a maior conquista do ser consciente é conceber que há uma soberania universal que tudo controla e dirige harmoniosamente. Por isso, ele não teme entregar as rédeas existenciais às mãos celestes. Olha que bênção! É a ligação com Deus. A maior alegria é saber disso, dessa conexão com Deus, e aí você faz o quê? Você entrega para Deus. Entregar para Deus não é ficar sentado esperando cair do céu, né? É você se esforça muito, porque você sabe que você vai conseguir. Sabe que vai dar certo. Lá vai dar certo. Não deu ainda? Não, porque eu estou na estrada, estou caminhando. Mas vai dar. Como Jesus diz, né? Com Jesus, o jugo é mais suave. E ele tira os nossos problemas, ele não. Mas ele suaviza nosso coração, serena nossa mente, para que a gente resolva, porque a prova é nossa. O mérito
deve ser nosso. As conquistas que nós temos devem ser nossas, através das nossas batalhas, através dos nossos trabalhos, das nossas lutas. Vêm as nossas conquistas, os nossos méritos. Então, ele diz aqui que bênção que é. A maior conquista é ter na consciência essa conexão, essa ligação com Deus. Só que ele diz aqui, pelo contrário, a maior desdita, a maior tristeza do homem é ignorar que as vidas são interligadas e que existe para cada um de nós um plano divino cuidadosamente traçado pela vida maior. Eu ignorar tudo isso, achar que cair, como eu falei, cair do céu, existo e pronto. É desconsiderar a existência de um desígnio celestial que nos promove, sem que o percebamos, conduzindo-nos ao progresso da felicidade. Então, eu posso fazer o que eu quero? Posso cuidar da minha vida? Eu devo. Mas cuide da sua vida direito. Né? Cuide dela. Aproveite a sua vida. Porque ela nos foi entregue por causa de um propósito maior. Tudo tem um propósito maior. Quando a gente entra nessa engrenagem, a gente tenta ser uma pecinha, né, que faça algum proveito, sabe, que ajude nessa engrenagem universal, né? Aí você quer fazer parte, você fala, o que eu posso fazer para ajudar? Porque eu quero participar disso, porque é bom, e isso traz a felicidade. Entende? Porque se eu não estou conectada à vida que rege tudo, a esse poder maior, a gente sente aquele vazio existencial de que falta alguma coisa, de que, né, a gente não sabe o que falta, e aí vem a depressão, vem aquela tristeza de que alguma coisa está faltando, mas a gente não sabe o que é. É isso. Está faltando a conexão com Deus, com a vida. Está faltando essa ligação, porque está em nossa consciência. Lá no fundinho, o nosso inconsciente sabe que ele precisa se conectar, que é isso que traz essa felicidade de verdade. E ele sente falta, o espírito, né? Ele sente falta disso, quando a gente não está conectado com Deus, com a vida. É isso que precisamos, mas a gente só consegue fazer isso indo para dentro. A felicidade, tudo é dentro. A conexão é dentro. O espírito que comanda está dentro. Claro, o centro ajuda, um monte, né? Assistir live, estudar, um monte de coisa ajuda. Mas a conexão é você com Deus. E Hamed fala assim, a natureza, como um todo, precisa ser obedecida. A natureza em mim precisa ser conduzida. Olha que lindo. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Essa imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos coríntios pode nos esclarecer melhor acerca dessa questão pela qual Deus conduz os acontecimentos das criaturas ao seu destino. Eu planto, né? Apolo rege, quer dizer que é o livre-arbítrio, rege, eu continuo fazendo, eu rego, só que Deus faz crescer, Deus comanda. É muito bonito, né? E aqui essa frase de hoje, que é não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá.
Não são, olha que interessante, não são poucos os zombadores inconscientes que menosprezam e depreciam sem perceber as incontáveis revelações providenciais que recebem todos os dias. Por não notarem com nitidez a suprema luz agindo em toda parte, semeiam ilusões no terreno da própria alma e vivem indolentes, desinteressados, descrentes diante das verdades terrenas. Então, não são poucos, hein? Ele diz aqui os zombadores inconscientes. Por quê? Porque eles não têm noção. Eles não entenderam ainda. Não despertaram para a realidade espiritual. E Deus mostra todo instante para eles o seu poder magnífico. É só a gente olhar para a natureza. Todos os dias a gente olha para esse céu lindo e maravilhoso, não é? É só a gente olhar para o que o homem não pode fazer. Quem faz, gente? É algo muito maior. É muito mais poderoso, não é? Isso que a gente tem que pensar. Isso é querer. A vontade aqui entrando de novo, né? Isso é querer, a vontade de querer ser melhor, do crescimento espiritual, do crescimento pessoal. E Hamed aqui, indo para finalizar o texto, ele diz assim: o que sentimos, pensamos e fazemos é a nossa semeadura. E não querer assumir nossos sentimentos, pensamentos e atitudes também o é. Então, quando a gente fala que o plantar, então a gente planta os pensamentos, os sentimentos, as atitudes. Estamos plantando, desenvolvendo, tá? Mas eu não quero, né? Eu quero ficar, como ele diz aqui, alienado, quero ficar inconsciente. Tá, mas você está plantando isso. Entende? Assim, é a mesma coisa que a gente fala, eu não acredito em espírito, eu não vejo. Tá bom. Eles deixam de existir só porque eu não acredito? Não. Tá aí, né? Estão aí. Agora, se eu não acredito, quantas coisas a gente não tem conhecimento? Elas deixam de existir porque eu não sei? Não, elas existem. Eu é que não sei. Então, olha que interessante. Eu estou plantando isso, semeando isso, não querer saber, não querer me ligar. Tá tudo bem? Mas a gente tem que estar atento ao que nós vamos colher. Não é? Não, a gente não consegue plantar um tomateiro e comer laranja. Se eu estou plantando um pé de limão, vou colher maçã? Não vou. Então, a gente quer sempre ter as mesmas atitudes, a gente quer fazer a mesma coisa e colher diferente. E aí a gente fica bravo. E é isso que Deus nos pede. Jesus, né, sempre nos diz em todas as passagens, né? Vai, não peques mais, vai e faz melhor, faz diferente. Muda suas atitudes, melhora. Somos, em síntese, a causa e o efeito de nossos atos e atitudes. Pronto. Então, a todo momento, estamos plantando e colhendo. A todo momento. Se a gente hoje acabou a live, eu vou comer bastante, né? Porque eu tô com muita fome, como, e vou dormir. Eu posso ter dor de estômago, né? Dor de cabeça? Posso. O que é isso? Eu estou colhendo o que eu plantei, né? É a causa e efeito, entende?
É a causa e a consequência. É isso o tempo todo. De verdade, é o tempo todo em nossa vida. A todo momento nós estamos escolhendo. Estou escolhendo agora. Se eu estou assistindo a live, eu só ouvindo. Estou escolhendo agora se eu estou jantando junto ou não. Se eu estou sentado, eu estou em pé. Né? Se eu estou deitado na cama, eu estou fazendo outra coisa. Nós escolhemos o tempo todo. E quando a gente tiver noção disso, de verdade, consciência, a gente vai prestar muito mais atenção antes de fazer as coisas, antes de falar as coisas, até em nossos pensamentos. Opa, estou pensando isso, por quê? Sabe? Essa é a consciência da vida. E é bom porque a gente presta mais atenção nos outros, na vida não, em nós mesmos, em nosso crescimento, para ir ajudar o outro. Eu só dou ao outro o que eu tenho dentro de mim. Então eu preciso ser melhor mesmo para ajudar, principalmente as pessoas, né, aqui de casa, depois aí no centro, e aí a gente vai aumentando. As pessoas mais próximas para as outras. Então nós precisamos ser melhores, de verdade. Que é o auto-amor, né? Primeiro a nós, para depois ajudar os outros. E aqui ele diz a responsabilidade pessoal, porque a responsabilidade é sua, e o livre-arbítrio, né, que é o que eu quero fazer e não fazer, implicam a obrigatoriedade de respondermos por nossas decisões e comportamentos adotados. Olha só que interessante, não é? Esse texto é mais para a gente ficar pensando nesse despertar mesmo. Né? E aqui ele diz, né? De Deus não se zomba. É para despertar porque assim, peraí, o pai está aqui, está de olho. É a mesma coisa que você está aqui com a mãe, né? Com os pais. Você não vai fazer algo ruim perto deles. Então, que Deus está olhando. E não é só Deus estar olhando em relação a medo, como ele falou, a punição. É a causa e consequência. É assumir a responsabilidade de nossos atos. E é claro, né? É o plantar melhor. Então, eu estou colhendo coisa que eu fiz, que eu não gostei? Tô! Mas eu posso fazer diferente, eu posso plantar diferente. Eu posso ter nova semeadura, nova colheita. Essas são as novas oportunidades a cada dia que Deus nos dá. Deus todos os dias nos dá um novo dia. É uma nova oportunidade, é uma nova chance de fazermos direito. Que possamos, então, fazer direito e fazer melhor sempre. Não é? Vamos, então, à nossa prece, acalmando o nosso coração, serenando o nosso pensamento, agradecendo a Deus. Agradecendo por este momento. Agradecendo por este dia. Que possamos sentir a luz divina entrando em nosso coração, aquecendo nosso coração. E que essa luz divina se estenda a todos os nossos lares, amparando nossos familiares, trazendo muitas bênçãos em nosso lar, que seja um cantinho de luz, de paz e de amor. E assim, que possamos ter ânimo e força para continuarmos as nossas atividades, as nossas lutas de cada dia. E que Deus ilumine as nossas decisões para que possamos ser melhores hoje e sempre. Que assim seja.